Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo esse vídeo no YouTube e boa tarde para quem está nos assistindo agora no Facebook. Estamos começando o nosso programa dessa tarde de terça-feira, né? O calendário já está marcando hoje, dia 13, né? Um abraço para todo mundo aí que está nos escutando, que está nos assistindo aí via Facebook e os nossos entrevistados de hoje. E nós vamos hoje receber com muito prazer aqui, né, o nosso Paulo Ximenes e também o nosso grande vereador Prego, Zé Prego, que vai estar. Agradecer aí a todo mundo que está nos assistindo, está nos prestigiando nesse momento. E dizer a vocês que nós estamos de segunda a sexta aqui no nosso estúdio. De segunda a quinta-feira é o podcast do Blog do Acioli. E na sexta-feira, 9250-3458. Trate aí com o doutor Cacá, cirurgião dentista, a equipe Raquel Viana, odontologia, atende vocês em frente ao João Ribeiro. E você agenda a sua consulta 992346634, 99207-3500. Agradecer também o apoio da LS para o seu evento. Bom, hoje nós estamos recebendo primeiramente aqui o nosso amigo Paulo Ximenes, mais um tarauacaense, candidato nessa eleição, candidato a deputado estadual. Paulo, muito conhecido da nossa população, né? E do nosso estado, uma figura que permeia aí os cenários políticos do nosso estado, né? E está aqui hoje para conversar com a gente. Paulo vai falar um pouquinho da história de vida dele e da filosofia. Também estudou direito, né? Já assumiu aí postos importantes, já foi diretor administrativo da Imurb, que é uma empresa que é uma espécie de secretaria de obras de Rio Branco, né? Também de ônibus também, né? E hoje ele está aqui com a gente para falar um pouquinho, né, da vida dele, você conhecer um pouco o Paulo e daqui a pouquinho também falar, né, da candidatura, né, dessa eleição aí muito disputada, com muitos candidatos aqui em Tarauacá. Paulo, boa tarde, como é que tu tá, meu irmão? Boa tarde, senhor, tudo bom? Estou bem, graças a Deus. Estou aqui na cidade de Tarauacá, na cidade que eu nasci, fazendo aqui a peregrinação, pedindo voto aos amigos, à família, população de Tarauacá, para com que eu almeje essa vaga de deputado estadual, agora dia 2 de outubro. Paulo, a gente tem conversado com os nossos amigos aqui, que estão vindo aqui, né, contar um pouquinho da história da sua vida aí para a população, te conhecer melhor, né? Muita gente te conhece, mas às vezes não sabe nem a tua luta, a tua história de vida. Você que é um tarauacaense que saiu daqui e é destaque no estado do Acre. Conte um pouquinho aí. Senhor, eu saí daqui em 94 para São Paulo. A minha história é uma história um pouco longa. Eu fui vendedor de bombom nessa cidade, né? Eu vendi quibe. Isso aqui, na realidade, aquilo era normal. Todo mundo da nossa época fazia isso. A minha mãe era lavadeira. Tarauacá era muito difícil, emprego como ainda é. E nós carregava aquela roupa nos tabuleiros, que era coisa que tinha antigamente, para não amassar a roupa. E eu tinha pavor daquilo, porque aquilo machucava muito a minha cabeça. E eu disse, um dia eu vou deixar de sair dessa vida e vou ser alguém para não passar mais por esse constrangimento. Que aquilo ali eu, além de ser um menino, eu tinha que ajudar a família no sustento naquela época. Eu nunca fui um rapaz que nunca tive infância de brincar, era trabalho. Às vezes a gente saía para jogar ao máximo uma bolinha e depois tinha que ajudar a mãe da gente nas tarefas de casa e também ajudar na economia, que era para subsistência da família. E aí, na década de 80, teve um processo seletivo, 90, teve um processo seletivo da Imater para selecionar 10 técnicos em agropecuária para estudar em Presidente Prudente.
E eu fiz esse seletivo e fui classificado à época. Mas eu não tinha condições de chegar até São Paulo. Mas eu tinha muita vontade de ir embora de Taracá para vencer na vida e estudar. Porque a dificuldade, eu fui criado no bairro da Praia, eu depois vim mais próximo para o centro, mas a minha vida, a minha infância foi toda no bairro Senador Pompeu. Aí depois eu procurei alguns políticos na época para ajudar na minha saída para Taracá, que a passagem era muito difícil, não tinha estrada. Eu não consegui êxito, né? E aí eu era de menor na época, eu fui para o aeroporto. Nesse dia estava chegando um avião do Búfalo para pegar um transformador da Eletroac que tinha queimado. E eu fui para o aeroporto com a mochila, não tinha dinheiro. E cheguei lá, eu falei para o comandante que eu precisava ir para São Paulo, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha passado num processo seletivo. E se ele me deixasse em Taracá, ele estava deixando um sonhador que estava querendo vencer na vida. E aquele oficial, ele ouviu aquilo, né? Aí ele voltou, ele foi lá, lanchou no aeroporto, voltou e disse: você vai estudar? Eu digo: estou indo estudar. Me mostra o documento. Eu mostrei. E ele disse: você vai se esconder atrás daquele transformador, para todo efeito você nunca me viu. O avião vai descer em Rio Branco, você vai descer e siga seu caminho. E assim foi feito, né? Eu era de menor, não podia ir. E de Rio Branco eu peguei um dinheiro emprestado e cheguei em Presidente Prudente, no Colégio Agrícola, dia 6 de fevereiro de 1994, às 4h30 da manhã. Cheguei no estado de São Paulo. E ali foi onde eu fui me adaptar ao sistema de São Paulo, saindo de uma cidade de Taracá, uma cidade totalmente diferente, as culturas, o estudo muito avançado, né? Lá é um colégio tocado por japoneses, muita disciplina, rigoroso tratamento com as pessoas. E nós tínhamos também a discriminação por ser da Amazônia, ser do Acre. Eles tratavam nós muitas vezes com desdém naquela época lá, os paulistas, né? Mas infelizmente para eles e felizmente para nós acrianos que fomos de Taracá, que fomos em 10, nós surpreendemos nas notas, nós acompanhamos, até porque o estudo de Taracá na época era um estudo avançado e talvez ainda continue, era com a ajuda dos padres, os alemães que vieram para cá, o pessoal do sul. Eles contribuíram muito com a cultura e com o conhecimento na cidade. Então aquilo levou nós a um patamar de igualdade na discussão de matéria no Colégio Agrícola. Então nós não ficamos refém de muitos que ficaram para trás, né? Graças a essa ajuda que a gente teve aqui da educação no nosso município. E aí eu morei em Presidente Prudente 3 anos no Colégio Agrícola, depois me especializei na Unesp, fiz um curso técnico e depois eu retornei para Rio Branco. Meu pai adoeceu, pegou derrame e pediu que eu voltasse. Eu voltei para Taracá e depois eu passei num processo que teve uma prova, um processo seletivo para o projeto. Entrei no final de 97 e fui ser coordenador do projeto Peixoto, entre Plácio de Castro e Acrelândia. Trabalhei lá quase 5 anos em campo e foi aonde eu consegui entrar mais na política, tanto política agrária como política mesmo da Imurb, quando saí do projeto Lumiar. Depois auxiliei também o prefeito, o sogro meu, que é o Vanderlei Cotoco, lá de Chapuri. Eu fui ajudar na prefeitura, ajudei o prefeito Rony, ajudei a Zila Bezerra no planejamento lá em Cruzeiro do Sul, quando era prefeita, e assim foi minha vida, sempre nos bastidores mesmo das gestões, ajudando no que podia. E por último agora eu fui conselheiro e diretor no governo do Gladys Camelim, na qual nós ajudamos a colocar aí, né, o nosso projeto político ajudou, e eu fiz parte desses 7 conselheiros. Aliás, eu era o único conselheiro que nunca tive mandato. Dos 7, todos tiveram mandato, eu era o único que não tive mandato e que vim de família pobre. Todos eles tinham família bem já elevada, mas eu fui o único deles que não tinha mandato e vim de raízes populares. E isso para mim me engrandeceu, por quê? Porque eu cheguei àquele patamar e discuti política no Estado por mérito meu de conhecimento, de estudo, de dedicação, entendeu? E eu achei uma coisa importante quando eu sentava nas mesas de discussão para tratar assunto de interesse do Estado, da grande maioria.
foi um aprendizado muito importante para mim, no meu currículo político, né? Participar depois de sair do conselho. Aliás, o conselho nunca foi extinto. Eu me afastei do conselho para ser candidato. Ele ainda continua o conselho, porque a nomeação ainda não teve exoneração dos que terminaram, dos que continuam lá. E fui para a SEMA ser diretor auxiliar o secretário na regularização fundiária ambiental. E aí daí eu saí para ser candidato agora a deputado estadual. Estou aqui nessa batalha para candidato estadual porque eu me vejo na condição, primeiro por conhecer a realidade. O estado do Acre não mudou nada de 20, 30 anos. Tararacá também não mudou, aumentou os problemas que quando eu vivi aqui, quando eu morei aqui e do que vivi, não mudou muita coisa. Então, José Paulo, eu gostaria até de tratar um pouco disso com você. A tua análise primeiro do estado do Acre, como é que tu vê o nosso estado hoje, como que tu relata, como que tu aponta aí quais são os problemas que tu considera cruciais nesse estado que precisa da unidade de todo mundo, da bancada estadual, federal, do empenho dos governos, das prefeituras, do governo do estado. O que tu aponta como principais problemas a ser enfrentados como prioritário aqui no nosso estado, hoje, no ano de 2022, para que as pessoas saibam a tua opinião sobre o Acre? Senhor, eu acho que uma coisa importante para o estado do Acre é a economia. A economia do estado do Acre é uma coisa importante. Você disse que onde tem educação e economia não se tem problema. Então, o estado do Acre precisa dessas duas coisas, caminhar junto. Você sabia que Tarauacá é uma das poucas cidades do Acre que a distribuição econômica ela é compartilhada com a classe média? A maioria das pessoas tem propriedade de terra, produz, cria gado. O mercado de Tarauacá, a bacia de carne, de leite e de gado de corte é uma das maiores do estado em distribuição. Por exemplo, o que é isso? Os municípios do Acre têm muito boi. O envolvimento que Tarauacá cresceu e isso teve um incentivo lá atrás de outros proprietários, na qual teve filial. Foi um empreendedor nessa cidade, que quando eu fui ler sua história, ele pegou um navio e foi na Europa, trouxe boi para a fazenda dele aqui, na época, a fazenda Avelino Leal, né? Então ele foi um cara que tinha vontade de Tarauacá crescer, saísse daquela dificuldade que nós conhecemos, que era ir meia-noite para o mercado para comprar 1 quilo de carne, e Tarauacá não tinha carne para a população. Então os fazendeiros se reuniram e começaram a fazer a sua criação de gado, e hoje Tarauacá é uma cidade que produz para mais de 40 cabeças de gado por dia hoje, que vende nos açougues e no mercado. Tarauacá precisa, e o estado do Acre, muito mais de tecnologia na área da agricultura. Por quê? Hoje você vê um produtor com maior dificuldade para tirar uma DAP. Eu acompanhei isso. É um documento que sem ele você não vai no banco e não tira o financiamento. Outro problema fundamental que o governo precisa priorizar é a regularização fundiária. As pessoas não têm documento das suas terras. A população não tem documento das suas casas. O Interacre, junto às prefeituras, precisa fazer essa regularização. Você vai hoje no estado do Acre, você quer fazer um financiamento pela Caixa Econômica, que a Caixa Econômica tem dinheiro, o banco tem dinheiro para dar ao produtor. E hoje você se vê amarrado na parte de documento. Por quê? Porque não tem uma política voltada para isso, para ajudar a população, tanto urbana como rural, a resolver esse problema. Hoje você não vê as prefeituras, elas não têm uma secretaria fundiária. Você vai no Rondônia, vai em qualquer estado, todo município tem um setor que cuida da parte fundiária urbana e rural. Os municípios do Acre eles não têm isso. Tudo é entregue ao Interacre. Se você quiser uma informação hoje de um terreno urbano, a prefeitura não tem. Você tem que ir ao Interacre, para o Interacre te fornecer esse documento. Isso é uma coisa que nós ainda estamos muito atrasados, e isso precisa ser regularizado. O governo tem que fazer um levantamento disso, que o Interacre já tem, mas precisa atualizar e entregar às prefeituras que toquem essas partes de documento, e tanto urbana como rural. E a população precisa mesmo de sua propriedade ser regularizada. Hoje eu vejo aqui o maior gargalo no estado do Acre, principalmente em Tarauacá, é a documentação de terra.
As pessoas procuram, vai no banco, o banco dá uma relação de documento, aí, e aí você chega, não sabe a quem recorrer, vai aonde? No IDAF, vai aonde? Aonde é que resolve? Não tem quem resolva. Então, o governo precisa contratar técnicos profissionais que estejam voltados a esse produtor, porque se o produtor estiver bem, o governo está bem, aonde produz, aonde arrecada. E isso é uma coisa que eu vou defender na Assembleia, essa parte de regularização fundiária. Paulo, na tua visão, é possível conviver em harmonia o agronegócio e a política socioambiental? Com certeza. O problema hoje da regularização fundiária, ela limita também os lotes de terra. Tem o pequeno, médio e grande lote. O grande proprietário, ele não se adequa ao pequeno e nem o médio, né? Mas hoje, o que nós vemos hoje? O problema é que quem desmata hoje não é o pequeno. O pequeno ele desmata de sobrevivência. É os grandes fazendeiros, que aqui no Acre não tem esses grandes fazendeiros. Então, hoje, se nós pegarmos as áreas já desmatadas, e se o governo tiver uma política de mecanização, uma política que acompanhe os técnicos, que tem um acompanhamento do governo federal, isso não é preciso mais desmatar. Se nós utilizarmos as áreas que hoje já estão desmatadas e que produz, e o governo acompanhar isso junto aos técnicos, de vez de multar, orientar, as pessoas não têm a obrigação de saber, mas o governo tem a obrigação de informar. E não virar um cartel de multa para as pessoas, eu acho que o Estado do Acre vai além. Porque hoje, o que nós vemos hoje? É o IMAC, hoje nem tanto, mas mais atrás foi mais perverso. O IMAC multando, e o IMAC não é só para multar, ele é para orientar. É para ir lá, orientar o produtor, falar o que pode e o que não pode. Na insistência do produtor, o Iterac vai lá e multa. Eu acho que é possível, essa pergunta que você falou, de nós produzirmos e manter a floresta em pé. Nós temos já muita área devastada, muita área improdutiva que precisa produzir, e se nós trabalharmos uma política com o técnico, com o secretário e com o governo voltado à agricultura, isso é possível. Muito bem, estamos aí com o Paulo Chimenez, candidato a deputado estadual. Daqui a pouco tem o Prego, o vereador Prego, Zé Prego, que é candidato ao Senado. Ao Senado não, à Câmara Federal, candidato a deputado federal. Parada com o Prego é dura. Ô, Paulo, na sua visão, independente de quem se eleja ou se reeleja, qual o grande desafio do próximo governador do Acre? O Acre tem um desafio muito grande, que é nós darmos oportunidade àqueles que mais precisam. No estado do Acre, hoje nós temos uma juventude sem perspectiva de mercado de trabalho, por falta de indústria, por falta de emprego, por falta de oportunidade. Aqui mesmo em Taracara, nós temos muitas pessoas formadas que não têm opção de trabalho. No estado do Acre não é diferente. E hoje nós se deparamos com a nossa penitenciária lotada de jovens sem expectativa de vida. Por quê? Porque não tem opção. Não tem opção. E a política de governo hoje, que está instalada, e a anterior também, ela não dá oportunidade àquele que mais precisa. E quem tem fome tem pressa. Precisa trabalhar. Então tem que ter um governo voltado à produção, à indústria, à mecanização, tem que produzir. Se não produzir, nós não saímos dessa escassez miserável que é a vida que as pessoas levam. Periferia. Eu tenho andado muito o estado do Acre, senhora, e a gente vai falar em dificuldade, fome, mas nós que vivemos num patamar melhor do que muitos coitados que estão mais lá embaixo, tem pessoas que não comem há dias. Isso eu vi de perto. Pessoa que machuca a gente. Você chega assim, as crianças com fome. Às vezes você vai comer ali, a criança quer comer também. Então isso, pra gente, é muito triste. Lá atrás, há 20, 30 anos atrás, isso era possível porque nós não tinha, era difícil. Você conheceu aqui em Taracá, chegava uma canoa carregada de bujão, a gente tinha que ir para fila lá na beira do rio para puxar o gás, para pegar uma botija de gás. Por quê? Porque era difícil, o acesso era muito difícil. Hoje não, hoje está tudo fácil, tudo moderno. Mas hoje tu pede um aplicativo, chega na tua casa. Hoje está tudo fácil, mas lá atrás nós tivemos problema no mercado em Taracá, que era difícil, tinha que ir meia-noite para o mercado, a luz apagada, para comprar 1 quilo de carne, muitas vezes nem pegavam a carne que prestava, porque era um boi ou 2 que matava.
O gás era difícil, quando chegava a balsa era uma fila de gente, eu menino mesmo passava o dia todinho puxando bujão no meio da rua. Isso era todo mundo que mais antigo de Taracá sabe disso. Hoje está muito fácil, mas no entanto hoje a miséria também está maior. As pessoas hoje estão passando fome, não tem oportunidade, não tem, já perderam a esperança nos governos, nos políticos, né? E isso precisa voltar. A população precisa trabalhar, precisa ter oportunidade. Tararacá é uma cidade que tem muita pessoa formada, muitos jovens formados que têm vontade de retornar à sua terra para trabalhar, mas não tem oportunidade porque só quem absorve o mercado de trabalho é a prefeitura e o Estado. Nós não temos empresa, não temos produção que dê essa oportunidade. Paulo Chimendes, vamos para a nossa última etapa da nossa conversa, daqui a pouco o Zé Prego. Você hoje está aqui num programa aqui em Tarauacá, mas está todo mundo te assistindo no Acre inteiro, né? Especialmente os teus conterrâneos aqui de Tarauacá. Quais as razões que um tarauacaense teria para votar em você? O que o Paulo Chimendes, deputado, poderia fazer, pode fazer, né, pelo Acre, especialmente por Tarauacá? Fique à vontade para falar, olhe para a nossa câmera ali, aproveite para conversar direto com o nosso eleitor, com seus conterrâneos, com seus irmãos aqui de Tarauacá. Olha, o primeiro de tudo é a minha história de vida. Eu venho a Tarauacá de cabeça erguida. Por onde eu passei, eu nunca decepcionei a minha cidade nem a minha família. Eu sempre fui um cara que andei de cabeça firme. Eu sempre fui seguro no que fiz. Eu nunca fui para as páginas de jornais como um malfeitor. Então isso é uma coisa que me credibiliza a pedir um voto dos meus amigos se ficarem em Tararacá, outros que não tiveram a oportunidade de chegar onde eu cheguei, que eu tinha muita vontade que todos tivessem chegado, né? Muitos amigos meus ficaram para trás, outros já morreram. Então eu me sinto à vontade de contribuir com o que eu já conheço, que é a dificuldade que a população passa. A minha família toda é de família pobre, de família humilde de Tararacá, nós não viemos de família rica. E meus irmãos, meus sobrinhos, minha sobrinha, todos moram em Tararacá, só eu moro fora, toda a minha família mora aqui. Então meu pai dizia, e tinha uma frase do Clóvis Bevilacqua, um escritor muito famoso, que dizia assim: lugar bom é onde a mãe da gente mora. Isso é um lugar bom. Então minha mãe mora aqui. Então eu pretendo trabalhar por Tarauacá, por oportunidade. Eu sempre defendi que Tarauacá precisa de uma universidade de direito, pela UFAC, um convênio prefeitura e IFAC. Já fui amigo meu, ministro, já pedi que isso fosse colocado, mas isso depende de uma população, não é tão fácil. Mas é uma bandeira que eu defendo aqui em Tarauacá, a Universidade Federal, ela faça um termo de cooperação técnica com as prefeituras, principalmente com a Tarauacá, para aperfeiçoar os cursos em Tarauacá, para com que as pessoas não tenham que sair daqui para estudar fora. Eu também, o meio de Tarauacá, que essa BR, que não é um trabalho no deputado, mas ele ajuda muito, ela melhora a qualidade também dessa BR, porque a gente vê tanto dinheiro jogado fora, tanto falando em recursos, mas essa BR hoje é um gargalo para a população que vai para Rio Branco hoje, passa 4, 5 horas na buraqueira dessa e ninguém vê nenhum político preocupado, né? A cabeceira dessa ponte vai fazer aniversário, há vários aniversários que também o DENIT também nunca resolveu e não veio nenhum político hoje preocupado com o problema na cabeceira da nossa ponte aqui. E tem outros problemas. Eu quero ser a ponte entre prefeitura e sociedade e governo para nós buscar soluções para o município de Tarauacá. Eu quero estar junto, eu quero ser aquele elo na Assembleia dos problemas que Tarauacá precisa. Tarauacá não tem uma casa de apoio para atender aquelas pessoas que não têm condições de estar em Rio Branco e nem têm condições de estar lá. Inclusive do Sul também, que agora virou uma referência, todo mundo aqui, com os pacientes, principalmente que está com problema de rim, né? Muita gente lá mora. Do Sul. E eu defendo, e já coloquei isso, o Hospital Regional de Tarauacá e Feijó Jordão, porque isso é importante. Como deputado federal hoje tem direito de emenda, parece que é 500 mil, 800 mil reais, não me recordo muito bem, mas tem uma emenda. Eu vou trabalhar junto aos parlamentares que eu trabalho junto com eles politicamente, o próprio Petecão, que nós consigamos trazer um hospital regional com especialidade para Tarauacá, que isso é uma bandeira que os vereadores daqui da cidade encamparam ano passado. É uma bandeira que a população de Tarauacá ela necessita.
que a população tem aqui várias especialidades médicas que atende aqui regional, Jordão, Feijó e Tararacá. Para não tirar a população daqui para levar para Cruzeiro do Sul, que muitas vezes não tem nem onde ficar lá. Isso é uma preocupação muito grande, é que o governo hoje, essa logística que leva as pessoas para Cruzeiro do Sul, as pessoas hoje preferem ir para Rio Branco que ir para Cruzeiro, porque não tem essa linkagem nem de familiar e nem de família, né? E isso precisa ser corrigido. Como é que se corrige isso? É instalando um hospital na nossa cidade para atender essa demanda. Paulo, eu gostaria muito de agradecer. Eu tenho. Estamos entrando na segunda semana já de falar com os nossos amigos tarouacaenses que estão aí lançando seus nomes nessa eleição. E uma coisa que eu sinto esse ano, nós estamos com um quadro muito qualificado, né? As pessoas têm muito poder no que fala, têm muita segurança do que diz, e espero que todo mundo tenha sorte, que a gente possa ter bons resultados e que os representantes de Tarauacá que se elejam honrem, né, o voto de cada tarauacaense. Queria muito te agradecer, desejar boa sorte, Paulo. Obrigado. Quando aparecer por aqui, se não tiver, espero te receber aqui já de paletó, todo já como deputado, tá bom, meu irmão? Obrigado, Acioli. Obrigado à população, os ouvintes que estão nos assistindo, nos ouvindo hoje. Eu agradeço mesmo de coração. Eu estou aqui em Tararacá pedindo voto aos amigos, à minha família, que se ainda não tem candidato, que escolha um candidato que tenha propósito, tenha compromisso com a sociedade, que não venha aqui de 4 em 4 anos só receber benefício do seu voto e depois não tem compromisso com você. Analise bem, analise os filhos da cidade. Nós temos várias pessoas aqui que têm um patamar político, se preocupa com a sociedade, com a população. Então, avalie bem o seu candidato, que esse é o seu futuro lá na frente, é o seu representante que vai lhe defender. Então, olhe com muita atenção como é que as propostas dos candidatos, né, que chegam até aqui. E com certeza, se eu chegar lá, e se Deus quiser, eu vou chegar dia 2, eu não tenho um problema de partido. Minha bandeira é a minha cidade e o meu estado. Muito bom, né? Agora vamos agradecer todo mundo. Olha, daqui a pouco eu estou voltando já com o candidato a deputado federal, Zé Prego, tá bom? Aguardem aí, Neto vai colocar uma música, já a gente retoma. Lembrei de você, olhando pra esse lugar, onde a vida é bela e a natureza me faz sorrir. A maior riqueza da gente que vive aqui. O barranco quebrou, Samaúma se mudou da beira do rio. Buriti balançou, Sabiá anunciou chuva que vem vindo. Na beira da praia a onda se formou quando a canoa passou. Coberta de palha, a casa que o rio levou. E povo do norte, o teu canto ecoa no verde das matas daqui. E a tua história é de um povo guerreiro que luta pra nunca ter fim. E povo do norte, o teu canto ecoa no verde das matas daqui. E a tua história é de um povo guerreiro que luta pra nunca ter fim. O barranco quebrou, Samaúma se mudou da beira do rio.
Então já estamos voltando agora, né, com o vereador Zé Prego, o vereador mais votado da última eleição, né? Ele já tinha sido bem votado na eleição anterior, mas não tinha conseguido ainda a eleição, né? E essa última eleição ele foi o parlamentar mais votado aqui em Tarauacá, né? E já estamos aí já com quase 2 anos de mandato, né? E o Prego agora se lança candidato a vereador. Nós vamos daqui a pouquinho falar dessa candidato a deputado federal. Daqui a pouco vamos falar dessa candidatura dele aí, né? Prego, eu sei que a tua história de vida ela é uma história de vida muito bonita, né? E que tu vai contar ela para nós aqui nessa abertura aqui, tá bom? Fique à vontade para dar um oi para os nossos internautas, né? E fala da tua vida aí, meu irmão. Boa tarde a todos os ouvintes, internautas, e boa tarde a Ciolho. Assim, começando falando da minha vida, da minha história. Ali eu nasci e me criei ali no bairro de Copacabana. Ali sou de uma família simples e humilde, o seu José Antônio da Silva, conhecido por Pestana Branca, o rezador. Muito conhecido, seu Pestana Branca. E Dona Francisca Dominga dos Santos. Essas duas pessoas, eles eram meu avô e meu pai. Foi quem me criaram. Mas assim, passemos momentos difíceis na vida, que antes eles não tinham a aposentadoria. E a senhora, tinha eu e meu irmão, que a minha avó criava mais o meu avô. E que daí tinha dia naquela rua da Copacabana ali, que nós ia para casa de um, na casa de outro. Ali a Dona Chaguinha, a Esther, o Valdo Leite ali, a Ivanete, seu Mané Avelino, que já faleceu. E Dona Chaga, do seu Tercílio, Maria Casada, Fátima Oliveira. Foi as pessoas que sempre contribuíram comigo na minha infância, me dando o comer, o vestir, me mandando ir para a escola, que às vezes eu não tinha um caderno, e essas pessoas eles contribuíram muito comigo. A Dona Nedia, também do Eurico Paz, ali, o seu Manuel Farias, e muitas pessoas ali, se eu me esqueci das pessoas que ergueram a mão para mim, e ali fizeram parte da minha história, que ajudava eu, meu irmão, no vestir, no comer. E assim, nós vivemos uma infância, assim como todos muitos tarauacaenses que me conhecem, não foi aquela infância de alegria, mas era aquela infância que hoje, quando eu olho no rosto de muitos, eu ainda vejo e eu me lembro lá da minha infância. Tem pessoas que passam por onde eu passei. E daí fui crescendo, incentivado por essas pessoas ali na Copacabana, mas sempre me deram um conselho que você tinha que ser honesto. Essas pessoas a qual eu sentava na mesa junto com os filhos deles, eu tenho um grande respeito, assim como tenho por todas as pessoas, eu tenho um grande respeito por essas pessoas. Essas pessoas me ajudaram a eu chegar onde eu cheguei e aonde eu estou. Junto com meus avós, eles ajudaram. Junto com a minha família, eles contribuíram bastante. Seu Antônio Paulo, finado Deco ali, a Ione, tenho um grande respeito também por elas. As meninas dela ali, nós somos amigos de infância. Maria Monteiro ali na Copacabana. E muitas pessoas boas ali na Copacabana, que a qual sempre me deu a mão. A Tota, foi pessoas e muitas pessoas fizeram parte da minha trajetória toda, mas sempre me ensinaram que, quando eu sentava na mesa deles, eles sempre me ensinavam que para você vencer a vida, você tinha que ser honesto, porque eles são pessoas honestas, né? E ali passeando nas ruas de Copacabana, ali Eurico Paz foi meu amigo de infância, Girassol ali também. São muitas pessoas ali na Copa ali, que a qual, se eu for falar o nome, eu não termino hoje de falar.
mas todos têm um grande respeito, assim como eu tenho por outras pessoas de nossa cidade, pelas outras pessoas de nossa cidade. Tenho um respeito e um carinho imenso também por todos, Acioli. Prego, e como foi que começou aí a história do pedreiro, do carpinteiro? Como é que tu migrou aí, né, para essas profissões que são profissões, né, você construir, né, para as pessoas, construir as casas, os espaços, né, são profissões honrosas, né? Como é que tu ingressou nesse ramo aí da carpintaria e também como é que tu tornou pedreiro, conhecidíssimo, né, e requisitado, né, Prego? Sim, Acioli. Acioli, antes de ser pedreiro, eu brocava campo, fazia ponte, pranchão em campo, fazia cerca, mas aquela diária era sempre pequena. Mas eu sabia que se um dia você caminhasse e corresse atrás de algo melhor, você conseguia. Então chegou um tempo, na minha juventude ainda, eu fui para Rio Branco e lá ingressei pela primeira vez, assinei minha carteira de trabalho numa empresa de construção. Eu era o famoso servente, né, como é conhecido na obra, e trabalhei nessa empresa 6 meses. A primeira vez que eu trabalhei de carteira assinada, trabalhei 6 meses. E depois de sair dessa empresa, eu fui para o DERAC, que era uma cooperativa lá em Rio Branco, trabalhar na BR ali, nos ramais ali em Rio Branco, dando manutenção, cortando asfalto. Saindo de lá, de Rio Branco, passei 1 ano e 3 meses. Quando eu cheguei aqui, já tinha surgido a Construmil. Tinha chegado aqui no ano de 2000. E daí corri atrás de uma vaga na Construmil e consegui entrar na Construmil, ali no serviço braçal também, como desde o começo eu vinha, e consegui trabalhar, se olha ali, 10 verão na Construmil, de carteira assinada, ali no trabalho braçal. Conheço muita gente, muitos amigos ali, formei muitas amizades dentro daquela empresa, trabalhando no Liberdade, ali do Liberdade para o Tauari, daqui da ponta do asfalto ali para o Mamoré, daqui para Feijó, e de Feijó ao Jurupari. E saindo de lá, eu da Construmil, sempre observando, e eu lá em Rio Branco, quando eu trabalhei em Rio Branco, eu sempre procurei aprender um pouco, mas quando eu vim para a Construmil, eu ingressei em outra profissão. Aí quando eu saí da Construmil, em 2012, eu parei de trabalhar na Construmil, e daí eu segui minha carreira de pedreiro, né? E vim aí fazendo esse trabalho excelente, mas eu sempre tinha um sonho, eu sempre dizia para meus amigos na Construmil, às vezes nós no alojamento, e eu dizia para eles que um dia eu ia ser um parlamentar, eu discursava dentro do acampamento, e muitas das vezes os meninos ficavam, rapaz, mas é impossível. Mas eu sempre acreditei e sempre busquei a realizar e correr atrás dos meus objetivos e realizar os meus sonhos. Muito bom, estamos conversando aí com o nosso vereador Zé Prego, candidato a deputado federal. História de vida muito, muito bacana, né, gente? Antes de a gente continuar com o Zé, deixa eu falar aqui do Top Car Mobilidade Urbana. O telefone deles é 99250-3458. Fale aí com os nossos amigos da Top Car. Eles têm uma frota de carros aí muito legal, e carros modernos, motoristas responsáveis. Prego, se tu pedir um Top Car, se tu tiver o aplicativo aí, se tu baixar o aplicativo no teu celular, tu já pega o trajeto quando tu sai de casa, né? Dá uma estimativa, 5 minutos ele chega na tua casa, a estimativa de preço é uma, ele manda o comprovante, ele aceita Pix, aceita transferência, e manda o comprovante que tu pagou, ele manda pro teu e-mail. É um negócio moderníssimo aí, que tá revolucionando Tarauacá, né? E também, se quiser fazer um tratamento dentário, Dr. Cacá Rocha, cirurgião dentista, a equipe da doutora Raquel, odontologia. Frente João Ribeiro está lá, estrutura moderníssima, com serviços, né, de moderníssimos também, né, de última geração. 9923446 992346634 992073500. Agende aí
a sua consulta, faça o seu orçamento aí. Estamos sendo transmitidos pela Rádio Comunitária Nova Era FM, agora, muita gente ouvindo, né, pela Rádio Web Giovanni Acioli, pelo Facebook. Amanhã nosso vídeo vai estar no YouTube. Aguardar lá para sempre a tua entrevista. Agradecer aí o apoio do Leandro Simões através da LS Som. Quiser fazer uma festa, né, um conto, um culto, qualquer coisa aí, contrate, que o Leandro faz a parte da sonorização para vocês aí, tá beleza? Amanhã nós estamos aí já agendado, né, com o deputado estadual José Bisteni. Ele deve comparecer aqui no nosso programa, vai fazer aí, né, a participação, e ainda falta confirmar mais alguém que vem amanhã com o Zé Bisteni. Aliás, está confirmado, é o nosso grande amigo Duda. Duda é candidato ao prego. Então amanhã Duda e Zé Bisteni, nossos dois convidados de amanhã, né, para nossa programação. Prego, aí como foi esse lance aí de tu se lançar candidato a vereador, velho? Primeira tentativa, bateu na trave, foi bem votado, né? E a segunda, tu conseguiu ser o vereador mais votado. Conta aí essa história para nós. Em 2012, eu apoiei o professor Moço para vereador, uma pessoa que eu tenho grande respeito também, e uma pessoa assim que tem um grande nome em Tarauacá, uma pessoa que contribuiu bastante, tem contribuído na educação, assim como os demais professores. Mas dentro de mim, assim, olha, eu já tinha um sonho de um dia me lançar vereador e correr atrás desse objetivo. Em 2016 eu lancei meu nome a vereador, como você já falou, tirei 362 votos. Fiquei na primeira suplência, mas ali foi o começo para mim ali de uma caminhada. Aquela caminhada que surgiu uma esperança dali que faltou pouco, tinha faltado pouco para dar certo. Aí eu fui buscar o pouco que tinha faltado, mas sempre pensando em Deus na frente, em primeiro lugar. E em 2020 aí Deus honrou aí dando a maior votação do nosso município em 2020, 864 votos. Pois é, Prego, e aí você assumiu esse mandato, né? Estamos aí já com quase 2 anos de mandato. Como é que tem sido a tua atuação aí na Câmara? Como é que tu pode resumir o teu mandato aí, em poucas palavras, né, que o nosso tempo está correndo, daqui a pouco tu tem que pedir voto. Sim, senhora. O mandato, ele é um mandato, o meu papel, assim como todos sabem, é fiscalizar, fazer as reivindicações. Eu tenho desempenhado o meu mandato, ali fiz várias indicações assim que em prol de melhoria para a população. Ali como fiz solicitação de um bebedouro no mercado municipal, bebedouro público para o mercado municipal, fiz uma solicitação para a prefeita que a farmácia da prefeitura fosse num lugar mais central também. Fiz solicitação de que a prefeita, junto com a Secretaria de Saúde, viesse comprar remédio controlado, porque nem todo mundo tem condições de comprar, às vezes, o seu remédio, que é uma coisa que não pode faltar. E eu fiz várias indicações, várias reivindicações, e umas não foi atendida, algumas foram atendidas, mas sempre de cabeça erguida. Passei pelo momento difícil, vou até falar aqui, entrei em depressão ano passado, aconteceu um problema aí, um problema de saúde, foi muitas percas aí, perdi minha mãe, com 15 dias perdi minha avó, a qual me criou. Então se foi uma coisa que impactou a tua vida, né? Impactou, né? Foi a mãe paterna e a avó a qual tinha me criado, né? Então assim, passei um momento difícil, mas sempre botando a cabeça de cabeça erguida e buscando o melhor
dentro do parlamento, não para mim nem para minha família, mas sim em prol da população. Prego, essa pergunta, né, nós vamos fazer para todos os vereadores que a gente entrevistar aqui. O que tu considera de positivo no governo da NEA e o que tu considera que precisa melhorar? A respeito de o saneamento, que é o esgoto, está melhorando, mas a questão de pavimentação precisa melhorar, não está 50%, eu acho, se for calcular, que só tem umas ruas principais que hoje não dá de andar. O resto, a população vem sofrendo bastante, a senhora, com essas causas, e o inverno está chegando, como você sabe, e quem vai sofrer é as pessoas que moram naquelas pontas de rua sem asfalto, sem tijolo. Prego, você tem acompanhado aí os trabalhadores do campo, né, da zona rural. Tarauacá é uma zona rural é uma geografia muito diferente, né? Você vai para cá, tem 2 rios, aí tem as beiras de rio, tem as colônias, aí tu vem para cá, tem a BR no rumo de Cruzeiro do Sul, ramal para lá, ramal para cá, Feijó do mesmo jeito, aí tem o Baixo Rio Tarauacá, aí tem os afluentes, Gregório, Tauari, é uma geografia muito louca, acompanhar isso tudo não dá, mas como é que tu tem visto em linhas gerais a vida do trabalhador rural? Assim, olha, o trabalhador rural, ele é uma pessoa que eu considero, sempre tenho dito, e que é você olhar no rosto do trabalhador rural, do acreano, seja ele quem for, você vê sempre um sofrimento e ultimamente você vê ele desamparado pelos governos. O trabalhador rural, eu sempre tenho dito na minha casa que o trabalhador rural é o cidadão a qual sustenta a cidade, né? Porque de lá vem a farinha, a banana, e ele precisa ser mais assistido pela prefeitura, pelo governo, e ultimamente o trabalhador rural ele não tem ele não tem tido a assistência que é para ter. Muito bom. Olha, já faltando aí 10 minutos o prego, agora nós vamos falar da tua candidatura, velho. Agora tu se desafiou mesmo, né? Candidato a deputado federal. Como é que surgiu essa ideia aí? Como é que está a tua candidatura? Aproveite esse momento para conversar com a nossa população, olhar ali direto na nossa câmera e falar, né, direto para o povo que está te assistindo aí sobre a tua candidatura, como é que ela surgiu e o que o povo pode esperar de ti como deputado federal. Assim, olha, ultimamente eu não pensava em política, em ser candidato a deputado federal, nem a estadual. Mas às vezes não é a vontade da gente e as oportunidades quando vêm, eu costumei sempre agarrar aquelas oportunidades que eu vejo que não vai me prejudicar, mas sim sabendo que ela pode melhorar a vida de alguém, a vida do meu próximo. Eu sempre gosto de abraçar uma oportunidade que venha para melhorar a vida do meu próximo. E fui convidado, isso aí começou dentro do partido. Eu tinha um candidato federal, a qual já na minha cabeça, mas ele desistiu no meio de viagem, falou que não era mais candidato a deputado federal. Nós já vinha conversando um bom tempo. Aí ficou a vaga aberta, mas não que assim eu tivesse vontade de ir esse ano para disputar uma vaga na Câmara Federal e nem estadual. Mas de repente eu comecei a ter convite do meu partido. E um dia eu parei e pensei que, por que tanta batida na porta? Eu entendi que eu não ia perder nada se eu fosse candidato a deputado federal, e como não vou perder. Porque deixo bem claro aqui que se eu ganhar, quem vai ganhar é o povo do Acre, o povo de Tarauacá, uma cidade a qual conheço todas as dificuldades dela e do nosso Acre, porque quando você baseia o povo do Acre com Tarauacá, você baseia do modo igual, porque se ele é o trabalhador braçal, o serviço que é feito em Tarauacá é feito em Cruzeiro do Sul, em Feijó e em vários municípios. Muito bom. Eu gostaria muito, Prego, de agradecer sua vinda, desejar boa sorte. E depois dessa eleição aí, né,
Esperamos que todos possam estar bem. Muita gente aproveita a eleição para construir novas amizades, né? Tem gente que aproveita a eleição para disseminar ódio, brigar com todo mundo. Tem gente que aproveita e faz disso uma estratégia de visitar as pessoas, de conhecer, né? De levar mensagens boas, né? Às vezes você nem tem um resultado favorável na eleição, mas você ganha tanta coisa, né? Sendo boa gente, né? E tem gente que não consegue fazer isso. A eleição aproveita para esculhambar uns, esculhambar outros, né? Não é bem o estilo do prego. O prego é na dele aí. Olha, meu irmão, boa sorte para ti aí, e que Deus possa continuar iluminando teus caminhos, teu mandato de vereador, e se der certo aí a eleição para deputado federal, tenho certeza que você vai representar bem o nosso povo. Assim, senhora, também falando do projeto, se eu chegar na Câmara Federal, o meu projeto é viabilizar a emenda através do Ministério da Agricultura para o agricultor, viabilizar a emenda para o nosso estado, para o nosso município, através do Ministério da Cidadania, e viabilizar minhas emendas através do Ministério da Saúde para a nossa saúde. Também nós, como vereador, tive conhecimento de visitar o governador em busca de um hospital regional que viesse a atender a nossa regional, Tarauacá, Feijó e Jordão, e a qual nós não tivemos o apoio de nenhum deputado, mas mesmo assim se reunimos nós todos vereadores de Tarauacá, Feijó e Jordão, e fomos em busca desse objetivo, mas até hoje não tivemos resultado. E como deputado federal, se eu for eleito, eu vou abraçar essa causa, assim como meus colegas vereadores, eles têm um sonho por Tarauacá, de Tarauacá ter o hospital regional, por isso disponibilizei o meu nome, Aciólio, e estou aí, o meu nome à disposição, e é uma causa que eu quero abraçar para o povo, porque nós somos um cidadão que nós temos o mesmo direito de ter um hospital de alta qualidade, que nós venha parar de viver à mercê de outros municípios, e sim viver Tarauacá, Feijó e Jordão, ter um hospital que venha atender essa população com boas qualidades, e que Tarauacá e Feijó e Jordão eles venham, e eu tenho certeza que eu, como deputado federal, vou correr atrás disso aí, viabilizar a emenda, me juntar com outros deputados e pedir uma ajuda para que essa regional aqui, nossa, Tarauacá, Feijó e Jordão, venha ter também esse apoio pela saúde desse hospital regional, porque você observa, se quebra um braço em Tarauacá, tem que ir em Cruzeiro. Se quebra um dedo, às vezes tem que ir em Cruzeiro. Né? Então nós temos os mesmos direitos do povo, são direitos iguais. Então, essas são minhas palavras, e te agradeço muito pelo convite, Aciólio, muito obrigado por dar o espaço aqui para mim me expressar, mostrar para o povo porque que eu quero ser deputado federal. E peço a oportunidade do povo do Acre, do povo de Tarauacá, de Feijó, Jordão. Obrigado, Aciólio. Então, gente, amanhã nós teremos aqui o deputado Zé Bistene, que é candidato à reeleição, e teremos também o Duda, nosso grande Duda Marques aí, tarauacaense, que é candidato, né? Tu vai dar um stop ali para a gente encerrar o nosso